Oi pessoal, hoje vamos falar desse joguinho aqui que é o Coup, que pode abalar algumas amizades, né? Trazer alguma intriga. É um joguinho bem divertido de ser jogado, tá? Ele é de 2 a 6 pessoas, né? 2 a 6 jogadores acima de 14 anos, mais ou menos 15 minutos de partida, porém ele tem a variação que pode ser jogado até 10 jogadores, tá? Então bora lá. Vamos abrir a caixinha, aqui é o manualzinho. Aqui são as fichinhas, né? As moedinhas para serem jogadas. Aqui nós temos 25 cartas de personagens, tá? Os personagens principais do jogo. Aqui na caixa nós temos também 5 cartas de ajuda, que são 5 mini manuais, tá? Que podem ser usados pelos jogadores para ajudar a facilitar o que cada jogador faz, o que cada personagem faz. Aqui nós temos também a variante do Inquisidor, tá? Temos também essa variante aqui, que é do Bufão e do Burocrata. Temos também a expansão A Reforma, tá? Que contém esse tabuleiro aqui, esse asilo, que ele chama, tá? Que ele vai ser usado também. E temos 10 cartas aqui que são os católicos e os protestantes, que são só para poder definir as equipes, tá? Mas essa questão aqui das variantes nós não vamos falar hoje, então eu vou deixar eles aqui separados, tá? As variações, porém estão disponíveis também para serem jogadas. Hoje nós vamos falar apenas desses componentes aqui, tá bom? Então, bora lá. Aqui nós temos as cartas de personagens. Olha, nós temos o embaixador. São 5 cartas de cada personagem. O capitão. Temos aqui também, são 5 personagens diferentes, né? A condessa. Alguns são iguais, mas a maioria são diferentes. Temos o duque. E temos o assassino, tá? Esse livretinho aqui de regras, ele conta, né, como que cada um vai jogar. Lembrando que este aqui do Inquisidor, ele faz parte lá da variação que eu contei para vocês. Então, ele não entra aqui nesse caso. Nós vamos apenas com o Duque, Capitão, Assassino, Condessa e Embaixador, tá bom? Do outro lado tem mais um resumo sobre as ações do personagem. Isso daqui você vai dividir para as pessoas que vão participar do jogo. Caso ela já conheça o jogo e não quiser, não precisa, tá? Neste caso aqui, nós vamos fazer uma partida com 3 jogadores. Então, bora lá. Numa partida com 3 jogadores, você vai distribuir uma carta aqui para cada um que for jogar, tá? Você pega o restante e tira daqui. Essas cartas aqui, elas estão separadas porque numa partida com 3 jogadores, você vai separar 3 personagens iguais, tá? De cada um e vai jogar apenas com eles. Então, ou seja, são 5 personagens, 15 cartas no total. Então, a gente vai pegar todas essas cartas aqui e nós vamos embaralhar. Beleza, estamos aqui com as cartas embaralhadas, tá? Somente essas que irão ser jogadas. O restante vocês vão guardar dentro da caixa, porque não vai ser utilizado. Então, aqui, baralho embaralhado, você vai virar as cartas, vai distribuir 2 cartas para cada jogador, tá? Ok, as cartas que sobraram são colocadas aqui no meio e são viradas para baixo, né? Você vai pegar 2 fichinhas e vai distribuir para cada um dos jogadores, tá? Aqui e aqui. Beleza. Essa fichinha amarela, como vocês podem ver, tem um número V, tem um número não, né? Uma letra V aqui, que ele significa 5, né? Então, a cada 5 dessa daqui, você tem uma dessa daqui, você pode trocar, tá bom? Então, beleza. Distribuídas as cartas, distribuídas as fichas, vocês vão definir qual vai ser o jogador inicial, né? Vocês podem pegar, fazer para o ímpar americano, Joaquim Pô, o jogador que tiver a menor idade pode ser o jogador inicial também. Vocês decidem, fiquem à vontade. Então, aqui, cada um vai poder olhar a sua carta, tá? E na carta também tem um pequeno lembrete do que cada carta faz, tá? Então, aqui do assassino, ó,
ele tem a cada 3 moedas, ele mata uma influência. Cada carta dessa daqui chama influência. Aqui nós temos o capitão, que ele pode roubar 2 cartas de determinado jogador, ou ele pode cancelar que o jogador te roube as cartas também. Essas regras estão escritas aqui, ó. Vamos pegar aqui o assassino, ó. Pague 3 moedas, escolha um assassino que perderá uma influência, ou seja, uma cartinha dessa daqui. E aí tá escrito aqui embaixo, ó, pode ser bloqueado pela condessa. Ou seja, o jogador que tiver a condessa pode bloquear esse assassinato aqui. Então, beleza. Nós temos aqui, na nossa mão, nós temos o capitão e temos o assassino. O Coup, ele é um jogo de blefe. Então, o que isso significa, né? Eu tô com o assassino na mão aqui e eu estou com o capitão. Mas não necessariamente eu preciso executar as habilidades deles. Eu posso simplesmente dizer que eu sou uma outra influência dessas aqui. Qualquer uma que eu quiser. Mas, ao dizer, né, que eu estou com uma influência que não é a que eu tenho na mão, ou seja, não é o capitão e não é o assassino, eu corro o risco de algum jogador duvidar, achar que eu tô blefando, tá? E aí, com isso, ele pode falar, eu duvido que você é essa influência. E com isso, eu posso perder uma das 2 cartas, tá bom? Vou explicar sobre isso daqui a pouquinho. Então, bora lá. Virei aqui as cartinhas aqui de cada jogador, né, pra gente conhecer os personagens, mas eles não vão ficar à mostra, tá? Na hora do jogo, aqui é só de exemplo mesmo. Então aqui nós temos a condessa, igual vocês puderam ver, né, que o que ela faz? Ela bloqueia o assassino. E o que significa esse não pode ser bloqueada? Ou seja, se ninguém contestar que ela é a condessa, né, não tem como executar uma outra ação que fale que ela não possa dizer que ela é a condessa. Vocês vão explicar, vocês vão entender isso aqui daqui a pouco, tá? Agora, o assassino, né, olhando aqui de novo. A única pessoa que pode bloquear, olha, é a condessa. Então, quando ele fala que ele vai assassinar alguém, a única influência que pode falar, que pode bloquear isso é a condessa. Então, aqui nesse caso da condessa, só que não pode ser bloqueada, é exatamente isso. Então, ela bloqueia o assassino e não tem nenhuma outra carta que possa bloquear essa ação dela. Então, bora lá pro de cá. Embaixador e duque. O duque, olha só, ele recebe 3 moedas e ele também não pode ser bloqueado, exceto duvidar dele, né, que é ser contestado que ele é realmente o duque. Agora nós temos ali o embaixador também, que ele compra 2 cartas e em seguida devolve 2 cartas para o baralho da corte. Ele também não pode ser bloqueado dessa ação se ninguém duvidar que ele é um embaixador. Então, beleza. O que significa essa compra de cartas aqui? Ele vai pegar 2 cartas, porque ele tem 2 influências ainda em jogo. Caso ele tenha perdido a influência, ele esteja só com uma, ele vai pegar uma carta só ao invés de 2, tá? Então, bora lá. 2 cartas, então. Ele vai ficar com elas na mão. Então, ele ganhou aqui, ó, embaixador e condessa. E aí, ele vai escolher entre essas 4 cartas, quais 2 cartas que ele quer permanecer na mão. Então, ó, nesse exemplo aqui, vamos supor, eu quero continuar com o embaixador, que eu saí 2 embaixadores, e com o duque mesmo, porque a condessa ela só bloqueia o assassino, então nesse caso aqui eu não tô muito afim, mas a condessa é muito boa, ela salva muito a gente, tá, pessoal? Então, beleza, essas 2 aqui que eu não vou usar. Então, aí você pega, coloca no baralho, embaralha tudo de novo, tá? Eu não vou embaralhar aqui que eu tô com uma mão só, embaralha tudo, e aí deixa aqui de novo no monte. E aí, você passa a sua vez. Então, beleza. Conhecemos aqui os personagens, né, que estão disponíveis no jogo. Bom, nós vimos aqui a habilidade de cada personagem que está aqui na mão, né, dos jogadores. E aí, então, nós vamos começar o turno. Vamos supor aqui que eu vou começar, tá? Então, com isso, eu tenho essas habilidades para serem feitas, porém, elas têm um custo. Então, nós temos aqui do outro lado as ações que podem ser realizadas. Em cada turno, você pode fazer apenas uma ação. Então, vamos lá, ó. Você deve realizar uma das seguintes ações. Então, o que significa você deve? Você não pode passar seu turno. Você é obrigado a fazer pelo menos uma dessas ações aqui. Então, vamos lá. Renda. Receba uma moeda. Não pode ser bloqueado ou contestado. Ou seja, você fala, eu quero pegar uma moeda aqui.
essa daqui, tá? De 1. Você simplesmente pega ela. Você simplesmente pega ela, coloca aqui no seu monte e ninguém pode te contestar. Ninguém pode falar, não, você não vai pegar essa moeda porque eu sou fulano de tal. Não, não vai acontecer isso. Beleza. Nós temos também aqui a ajuda externa. Essa ajuda externa você recebe 2 moedas, porém pode ser bloqueado pelo Duque. Ou seja, eu quero pegar a ajuda externa. Você fala na mesa no seu turno, né? Vamos voltar essa moeda aqui. E aí, esse jogador aqui, ele tem o Duque. Ele vai virar para mim e falar assim: você não pode pegar a ajuda externa porque eu sou o Duque. E aí, cabe a você continuar com isso, porque você pode ou não acreditar que ele é o Duque, ou você cancela a sua ação e não pega as suas 2 moedas e passa o seu turno. Não tem como você falar que vai fazer uma ação aqui e querer voltar atrás. Uma vez ela declarada, ela é feita e não tem como ser feita outra ação caso ela seja cancelada, tá? Agora, bora lá para o golpe de Estado, né? Olha, pague 7 moedas e escolha um jogador que perderá uma de suas influências. Não pode ser bloqueado ou contestado, ou seja, é o mesmo caso aqui da renda, tá? Então, vamos supor aqui que eu estou com 7 moedas aqui. Eu juntei, peguei 7 moedas. E aí eu vou fazer o golpe de Estado. Então, eu pago essas moedas aqui para o banco. E aí, aqui chama corte, na verdade, tá? E aí eu vou escolher um jogador que eu quero tirar uma influência. Então, eu aponto para o jogador que eu quero, eu falo. Só que esse jogador que vai escolher qual a influência que ele quer perder. Eu nunca posso escolher para ele. Então, vamos supor que eu escolhi esse jogador aqui. Aí ele pega e escolhe a condessa aqui. Então, ela pode ser colocada aqui, no meio do jogo, ou ela pode ser virada para na mesa mesmo, porque essa carta aqui ela vai estar virada para baixo. Então, vamos supor que eu quero perder essa daqui. Então, ela fica virada para cima o jogo inteiro. Ele nunca mais vai poder utilizar ela, tá? Então, beleza. Perdeu a condessa. Segue o jogo, então. Bom, aqui agora nós temos a ação de personagem, que é o que a gente comentou. Cada personagem tem a sua habilidade, tá? Então, esse aqui a gente já passou. E tem essa condicional aqui, ó, que se o jogador possuir 10 ou mais moedas, ele deverá dar um golpe de Estado, que é esse daqui, tá? Que a gente fez, que a gente pagou 7 moedas e tirou a condessa do jogo ali, tá? Então, beleza. Dando o exemplo ali das 10 moedas, vamos supor aqui que, né, passaram-se os turnos e aí chegou no meu turno. Eu comecei o turno com 10 moedas ou mais, eu sou obrigada a executar esse golpe de Estado pagando 7 moedas, que é o custo dela, né? Então, a gente paga 7 moedas e aí elimina uma influência do jogo sem ninguém poder contestar, tá bom? Então, beleza. Vamos falar agora de alguns personagens que tem essa parte aqui, olha, que pode ser bloqueado, tá? Então, nós temos aqui, nesse caso, aqui, ó, do capitão, ó. Pegue 2 moedas de outro jogador. Pode ser bloqueado pelo capitão mesmo, outro capitão, ou embaixador. Então, o que que isso significa? Vamos supor aqui que na minha rodada, simulando uma rodada, né? Eu vou falar, olha, fulano, eu sou o capitão. Eu sempre falo quem eu sou e qual ação que eu vou fazer. Fulano, eu sou o capitão e eu quero 2 moedas suas. Aí ela vai pensar, o jogador 2, né? O jogador 2 vai pensar, olha, eu falo que eu tenho um capitão também, ou um embaixador, igual esse jogador aqui. E aí eu falo, olha, eu tenho um dos dois e você não pode pegar de mim. Ou eu simplesmente entrego as minhas moedas para ele. Então, vamos supor que nesse caso aqui, eu entreguei as moedas. Beleza, então aí eu passo o meu turno, próximo jogador. Esse jogador aqui, ele vai fingir, olha, eu sou o Duque e vou pegar 3 moedas. Se ninguém contestar, se ninguém falar nada, ele simplesmente pega as 3 moedas e continua o jogo. Então, vamos supor que nesse caso aqui ninguém falou nada. Próximo jogador. Aí ele vai falar, eu sou o Duque e vou pegar 3 moedas. Então, olha, como aquele jogador ali já falou que é o Duque e ninguém falou nada, esse aqui continuou falando, seguiu a rodada também falando que é o Duque, a gente começa a dar um pouco uma desconfiada, né? Porque são 3 influências que tem de cada um, como vocês lembram, né? São 15 cartas, então 3 de cada que tem. Então, se aqui falou que tem uma, aqui falou que tem uma, então só tem mais uma ali. Então, você tem que pensar mais ou menos assim. Então, vamos supor que eu peguei e falei, não, eu duvido que você é o Duque.
E aí, esse jogador aqui, ele é obrigado, vou voltar as fichinhas para cá, ele é obrigado a me mostrar o duque, caso ele tenha, mas se ele não tiver o duque, ele perde uma influência, lembra? Então, nesse caso aqui, ele tem o duque, então ele me mostra o duque, olha, ele me mostra o duque, e aí, esse duque aqui dele vem aqui pro monte, embaralha o monte e pega uma outra carta para ele, virada para baixo, sem ninguém ver, e fica com ele, tá? Eu tô só virando aqui pra gente dar o exemplo. E no meu caso, como eu falei que eu duvidava e eu perdi a contestação, eu perco uma influência minha. Então, nesse caso aqui, eu vou perder o capitão mesmo. Então, o capitão, ele tá fora, tá? Ele fica virado pra cima, tá? E ele tá fora. Então, beleza, continuamos a partida. Então, beleza, ó, tirei a influência que eu perdi aqui, o capitão, pra não confundir, tá? Então, nesse caso aqui, continuamos a rodada. Então, vamos supor, né, que eu vou falar o seguinte, olha, fulano, jogador 2, eu sou assassino e eu vou matar uma influência sua. Aí eu pago as 3 moedas e aí o fulano fala, olha, fulano, você não pode fazer isso comigo porque eu sou a condessa. E aí eu tenho a opção de contestar, falar, não, eu duvido que você é a condessa, ou, né, ele pode, ou eu posso falar, não, larga isso pra lá. E aí a gente perde as moedas aqui do assassino e aí continua o jogo. Nesse caso eu vou contestar só para vocês verem como funciona. Eu contestei que é a condessa, então ela me mostra a condessa, né, novamente, perde aqui a influência, ela é trocada, né, e aí ele pega uma nova carta e eu saí do jogo. No que eu sair do jogo, as minhas moedas restantes voltam aqui para o monte e aí a gente continua o jogo normal, até que sobre um jogador, né, com influência em jogo. E essa foi a explicação do cubo, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Bons jogos para vocês!